Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a meu favor. Agradeço, Senhor, pela noite que o Senhor concedeu, agradeço pelo dia que amanheceu. Agradeço pelo YouTube, agradeço pelo Google, agradeço por todos que ali trabalham, pelos seus familiares, agradeço, Senhor, também. Agradeço ao Senhor por aqueles que estão curtindo este canal e agradeço por aqueles que estão inscritos e que estão se inscrevendo. Agradeço, Senhor, pela tua palavra que está sendo pregada, falada nesse YouTube, Senhor. E que o Senhor possa atingir, Senhor, as pessoas que o Senhor precisa, que o Senhor quer. Aquelas que têm o coração voltado para ti, Senhor. Que os ouvidos estejam abertos para ouvir a tua mensagem, Senhor. E para receber no coração também, Senhor, a tua mensagem. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Agradeço pelo governo, pela pátria, pela nossa nação. Agradeço por tudo que nós estamos passando, pelas crises. E também te peço, Senhor, que o Senhor possa sempre nos ouvir e fazer a tua obra, fazendo com que nós possamos, Senhor, sair também dessas crises e os pais de família que se acham desempregados possam ter os seus empregos, Senhor, e também o seu pão de cada dia. Meu Deus, cuida desta nação. Exerça o teu governo, Senhor, sobre o governo humano. Muito obrigado, Senhor. Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos continuando aqui com a meditação na palavra. Atos capítulo 13, versos 32 e 33. E nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, que Deus cumpriu plenamente a nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O teu descendente, em 2 Samuel 7,12, refere-se literalmente a Salomão, filho de Davi, que construiu o templo como habitação de Deus no Antigo Testamento. 1 Reis 5:5, 8-15 e 20 e 1 Coríntios 22, 9 e 10, 28 e 6. No entanto, segundo Hebreus 1:5, que cita 2 Samuel 7,14. O descendente de Davi é, na verdade, Cristo como filho primogênito de Deus. Hebreus 1:5 e 6. Que tem tanto a divindade como a humanidade. E é tipificado nesse versículo por Salomão. Ver o filho de Deus tornou-se o descendente de Davi, ao ser constituído, edificado na família de Davi, ou seja, no ser de Davi. Aqui Deus, na verdade, quis dizer a Davi que em vez de Davi edificar algo para Deus, Davi precisava que Deus edificasse o seu filho em si. Deus não queria que Davi lhe edificasse uma casa de cedro, 2 Samuel 7, 5 e 7. E Deus também não estava satisfeito com o fato de Davi ser apenas um homem segundo o seu coração. 1 Samuel 13, 14. O desejo de Deus era trabalhar em Cristo, na humanidade de Davi, para ser a sua vida, natureza e constituição. Dessa maneira, Cristo, o Filho de Deus, se tornaria tudo para Davi, incluindo a sua casa, habitação e o seu descendente. 2 Samuel 7,12. As palavras a respeito de o teu descendente em 2 Samuel 7,12 e filho no versículo 14 implicam que o descendente de Davi se tornaria o filho de Deus, ou seja, que um descendente humano se tornaria um filho divino. Essas palavras correspondem às palavras de Paulo em Romanos 1, 3-4, a respeito de que Cristo, como descendente de Davi, que foi designado Filho de Deus na sua humanidade em ressurreição.
também estão relacionadas com a pergunta que o Senhor fez em Mateus 22, 41 ao 45. Como Cristo pode ser o filho de Davi, o filho de Deus, o Senhor de Davi, uma pessoa maravilhosa, um homem-Deus, que tem duas naturezas, a divindade e a humanidade. Esses versículos revelam claramente que um descendente do homem, ou seja, um filho do homem, pode tornar-se filho de Deus. O próprio Deus, aquele que é divino, tornou-se um descendente humano, o descendente de um homem. Davi, esse descendente era Jesus, o homem, Deus, Jeová, o Senhor, Salvador. Mateus 1, 18 e 21 e Lucas 1 e 35. Por meio da sua ressurreição, ele, como descendente humano, tornou-se o Filho de Deus. Também na humanidade, portanto, em Cristo, Deus foi constituído no homem. O homem foi constituído em Deus e Deus e o homem mesclaram-se para ser uma entidade. O homem-Deus, isso implica que a intenção de Deus na sua economia é tornar-se homem para tornar-se o homem-Deus em vida e em natureza. 2 Samuel 7,14. Em Atos 13, 32, 33, Paulo diz: Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, que Deus cumpriu plenamente a nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, hoje te gerei. Aqui vemos que Cristo, como filho primogênito de Deus, foi prometido aos pais e que Deus cumpriu essa promessa aos seus filhos ao ressuscitar Jesus. A ressurreição foi um nascimento para o homem Jesus. Ele foi gerado por Deus na sua ressurreição para ser o filho primogênito de Deus entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Ele era o filho primogênito de Deus desde a eternidade. João 1, 18, 3, 16. Depois da encarnação por meio da ressurreição, ele foi gerado por Deus na sua humanidade para ser o filho primogênito de Deus. Paulo foi capaz de ver a ressurreição do Senhor nas palavras do Salmo 2. Tu és meu filho, hoje te gerei. Verso 7. Paulo aplicou a palavra hoje ao dia ressurreição do Senhor. Isso significa que a ressurreição de Cristo foi o seu nascimento como filho primogênito de Deus. Jesus, o filho do homem, nasceu para ser o filho de Deus ao ser ressuscitado dos mortos. Portanto, o fato de Deus ressuscitar Jesus dos mortos consiste em Jesus ser gerado por Deus para ser o seu filho primogênito. Temos de perceber que a ressurreição do Senhor foi o seu nascimento. Amém.